O Papa Francisco irá renunciar. Esse título é justamente o pensamento de muitas pessoas que erroneamente também, ao escutar as mídias e também os grandes jornais, já estão de alguma forma sepultando o sumo pontífice. O Papa Francisco, na viagem de volta agora, da sua viagem de peregrinação penitencial do Canadá, ele falou sobre a possibilidade de uma renúncia. Já tem se especulado sobre a renúncia do Papa Francisco desde o ano passado, quando ele começou a apresentar alguns problemas de saúde, mas sobretudo nesse período agora, em que com um problema sério nos joelhos, onde ele está agora um pouco debilitado, precisando de andar de cadeira de rodas, muitos começaram a sugerir que talvez o Papa estaria renunciando. A começar também por aqueles que são chamados de seus adversários, mas também por aqueles que não gostam e não simpatizam com o governo desse Papa atual. Mas, independente da discussão aqui, o que eu quero trazer para você sempre como professor é para que você possa também ter o outro lado da moeda e também poder discernir depois aquilo que você pensa. Bom, aqui no meu canal, nós não somente fazemos o poderoso texto dos anjos, os estudos bíblicos e tudo aquilo que eu faço, mas também como teólogo, como alguém que prometeu diante da igreja de poder trazer também a realidade da verdade, eu procurarei então também trazer para você alguns elementos para que você não fique somente como Maria vai com as outras, tá bom? Vamos lá. Papa Francisco, no voo de volta nessa noite passada, na última noite passada, do dia 30, ele nos fala a respeito da sua renúncia, possível renúncia. E de fato, ele vai dizer sobre a sua saúde, que está um pouco debilitada, que ele não está mais com o ritmo de antes. Ele vai dizer o seguinte: eu não acredito que possa manter o ritmo das viagens como antes. Acredito que na minha idade e com esses limites, devo me poupar para poder servir a igreja ou pelo contrário, pensar na possibilidade de me colocar de lado. Ele diz isso, os jornalistas ficam todos quietos e ele fala: isso não é uma catástrofe, mudar de papa não é um tabu. O jeito simples do Papa Francisco falar muitas vezes assusta o interlocutor ou quem escuta pela primeira vez, sem poder entender também toda a realidade em volta disso tudo. Primeira coisa que eu quero falar com você: há uma possibilidade de um Papa renunciar? O último Papa que renunciou foi Bento XVI, e Bento XVI ele vai em conformidade com tudo aquilo que o próprio cânone do direito canônico, no seu artigo 332, no seu número 332, artigo 1, vai falar para nós sobre a renúncia do Sumo Pontífice. Olha só, eu estou aqui com o Código do Direito Canônico e, segundo o Código de Direito Canônico, quando se fala sobre a autoridade suprema da Igreja em relação ao Sumo Pontífice, no número 332, irá dizer para nós o seguinte, no artigo 2: se acontecer que o Romano Pontífice renuncie ao cargo, para a validade, requer-se que a renúncia seja feita livremente e devidamente manifestada, mas não que esta seja aceite por alguém. O que significa aqui? Significa se acontecer que um Papa ele decida, segundo a sua consciência, de renunciar ao cargo, ele não precisa passar pelo colégio dos cardeais, assim como para que um Papa se torne Papa, seja eleito, tem que ser passado pelo aquilo que nós chamamos do conclave, pelos cardeais, que elegem com maioria de votos. Mas, para a renúncia do Santo Padre, ele não precisa de pedir ao colégio cardinalício se ele pode renunciar ou não. Isso aqui depende unicamente da parte dele, porque ele tem aí a total autoridade e autonomia para isso. Dito isso, a pergunta é: ao longo do século, teve outros papas que renunciaram, mas vamos falar um pouco mais agora. Um dos primeiros casos no século passado que nós temos que passou na cabeça, ou que deu a possibilidade de renunciar, foi o próprio Papa Pio XII, que por causa da invasão do nazismo, dos nazistas na Itália, que queriam sequestrá-lo, ele disse: se os nazistas me sequestrarem, eles terão o cardeal Montini, mas não terão o Papa Pio XII. Ele disse isso já deixando, então,
uma via livre, que se ele fosse sequestrado, que tivesse então um novo conclave para poder eleger um novo Papa, porque ele, sabendo que estaria então preso, não conseguiria governar e levar a igreja para frente. Logo em seguida, nós teremos o Papa Paulo VI, que por causa de uma cirurgia que tinha feito, ele vai pensar justamente na possibilidade de poder deixar uma carta escrita se ele não conseguir fazer a renúncia verbalmente. E essa declaração, essas duas cartas que Paulo VI deixou, nós temos o cardeal, ex-prefeito da Congregação para os Bispos, Giovanni Battista Re, que em uma entrevista ele nos deixa claro ao falar que um dia São João Paulo II chegou a ele e disse, falando com ele sobre a possibilidade também das renúncias, lembrando, se baseando justamente nas cartas de Paulo VI por motivo de saúde, porque Paulo VI pensou justamente nessa renúncia em caso que ele não conseguisse exercer as suas funções de consciência e também cognitivas. João Paulo II, com o mal de Parkinson que tinha, com toda a pressão que existia no tempo, já não conseguindo, né? Graças a Deus não renunciou, porque ele disse uma frase bonita, né? Cristo não desceu da cruz, eu também não vou descer. Mas no modo de dizer que ele iria levar a cruz da vergonha, a cruz desse Parkinson, né? E até o final. E assim foi, mas nós sabemos que também nos últimos dias da vida do Santo Padre de São João Paulo II, quem governou a igreja foram os cardeais. Bento XVI, ainda enquanto cardeal, disse que a renúncia é uma coisa boa, ela não é algo de outro mundo, podemos dizer assim, mas ela também é um testemunho de fé. Portanto, à luz do direito canônico, desse artigo que eu acabei de ler para você, à luz também já daquilo que os outros papas antecessores deixaram, nós temos aqui o que Bento XVI fala sobre a renúncia. Bento XVI ele vai dizer que ele consultou a sua consciência e livremente ele toma essa decisão. Eu vou colocar para você aqui, de novo, o discurso do Papa Bento XVI, para que você veja que tudo aquilo que ele coloca está em linha com o artigo 2º do número 332, do parágrafo 332 do Código do Direito Canônico. Escute. Bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, mi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sedes Sancti Petri vacet. Muito bom. Você viu aqui essa realidade do Papa Bento XVI, que dá então o aval para essa renúncia. E que testemunho lindo de humildade do Santo Padre ao poder dizer que ele seria então, Papa Bento XVI seria submisso, livremente obediente ao próximo, ao seu sucessor. A história da igreja, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso mais especificamente, nós temos ao longo da história alguns papas que também já renunciaram. Nós temos em torno de 6 papas na igreja primitiva que renunciou para o bem da igreja. Por exemplo, você tem São Ponciano, que viveu no ano 230, entre os anos ali, ele foi papa entre 230 e 235, depois ele foi exilado na Sardenha por causa da perseguição, ele vai morrer no exílio. Eu, quando morei na Sardenha, visitei o túmulo, o lugar onde São Ponciano ficou por um tempo, né? E ele vai renunciar para o bem da igreja. Você tem Santo Eusébio no ano 309, João I no ano 526, Silvério no ano 537, João III no ano 574 e Martinho I no ano 655, que renunciou para facilitar a eleição de um papa que não fosse um problema para a igreja do seu tempo, e ele morreu exilado na Crimeia. Depois nós temos Celestino, o Papa Celestino V, né, que foi um Papa que também renunciou e foi viver como monge. Então, tudo aqui nós temos já ao longo da história, né, várias realidades de papas que renunciaram ao governo da igreja, né? Nós sabemos muito bem que ao longo do tempo, a igreja, o Espírito Santo que conduz a igreja também
ele conduz também o Sumo Pontífice. O que resta a nós diante de uma declaração do Papa Francisco? Ele vai renunciar? Não, ele disse que ele, se ele perceber que ele não vai conseguir andar direito, viajar direito, né? Ele vai parar as viagens dele agora para poder concentrar as forças para se dedicar às coisas da igreja, mas se ele perceber que ele não consegue, ele não tem problema nenhum de se colocar de lado. Nós temos o exemplo de Bento XVI, que abriu uma porta, e isso não é um problema. Tem muitas pessoas que têm vindo aqui no meu canal, também no meu direct no Instagram, dizendo que eu sou progressista, que eu estou defendendo o Papa. Gente, eu sou conservador. E o conservador é aquele que conserva os bons costumes e ao mesmo tempo procura trazer a realidade dos fatos. Ao mesmo tempo, enquanto conservador, eu sou fiel à minha igreja, eu sou fiel ao Papa. Né? Enquanto católicos, nós temos a obrigação de, como leigos, de orar pelo Santo Padre. Esteja atento com os falsos católicos, eu posso dizer com clareza isso, porque o católico de verdade ele está em unidade com o Santo Padre, e estar em unidade com o Santo Padre não é com o Papa Francisco enquanto Bergoglio, simplesmente, mas ao cargo, ao lugar que ele ocupa, que é a cátedra de Pedro. Quando eu olho para Francisco, eu não vejo o cardeal Bergoglio, eu tenho que ver Pedro. Então eu sou fiel a Pedro, a esse a quem Jesus disse: Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Ore pelo Santo Padre, ore pela igreja, pela unidade da igreja. Nós precisamos mais do que nunca, como irmãos de anjos aqui desse canal, de interceder, de orar pela nossa igreja para que a vontade de Deus, a vontade de Cristo, o reino de Cristo aconteça na terra. Deus abençoe, deixe seu like, compartilhe e ajude também esse canal. Se inscreva se você não está inscrito, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Estamos unidos ao Santo Padre, à Cátedra de Pedro, unidos a Pedro e confirmados na fé por ele. Deus te abençoe.